Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Gestão Moderna. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Gestão Moderna. E no episódio de hoje vamos falar sobre produtividade e como produzir mais com menos esforço. Bora lá! Estão aqui os sócios do Gestão Moderna e vamos começar. Uma boa tarde, Joana Celistre Bier. Muito boa tarde a todos. Um tema muito interessante sobre produtividade. Nós abordaremos diversas visões sobre esse assunto. Muito bem, muito boa tarde, Gustavo Bier. Olá! Gustavo Bier na área, focando muito em produzir mais com menos esforço. Muito bem, muito boa tarde, Silvio Júnior. Boa tarde. Será que hoje a gente vai trazer para o pessoal que é a receita de bolo, a fórmula mágica? Vamos ver. Confiram aí que hoje vai estar especial esse podcast sobre produtividade. E daí, Gustavo, por onde a gente pode começar a questão da produtividade? Produtividade, para mim, ela tem muito a ver com a questão de gestão do tempo. Primeiro passo, eu acredito que a gente precisa ter uma boa gestão do tempo para melhorar a nossa produtividade. É o primeiro passo. Segundo passo, eu acredito que é uma gestão de tarefas. Para aí sim a gente chegar no terceiro passo, que é o delegar. Então, eu acredito que produzir mais com menos esforço tem a ver com tempo, com tarefas e com delegar essas tarefas. Algumas, outras, cada indivíduo tem que fazer as suas. Então, de acordo com as suas responsabilidades e papéis, tanto na família como nos negócios. Muito bem, nós estamos aqui no Gestão Moderna e o Gestão Moderna é um treinamento empresarial para que os empresários possam ter mais autonomia, né, no seu dia a dia, possam se dedicar também tempo para o seu CPF, fazendo com que os negócios possam funcionar de forma mais autônoma. Então a gente precisa ser mais produtivo, né, na nossa vida pessoal e também na nossa vida profissional. Então eu queria ouvir de ti, Silvio, o que tu nos traz aí sobre produtividade? Eu acredito que nos tempos atuais, um dos maiores desafios que a gente encontra é como organizar a nossa agenda, como definir prioridades e a cobrança também por estar sempre performando melhor, tendo mais produtividade e como fazer isso, incluindo a tua família, a tua vida social, conseguindo, né, organizar de uma forma que fique equilibrada, que essa é uma das mensagens, inclusive, do Gestão Moderna, né, que é ajudar empresários conseguirem atingir uma performance acima da média, serem mais produtivos, mas sem abrir mão da sua família, tirar 30 dias de férias, como tu acabou de tirar, né, equilibrar a vida social, conseguir ter tempo para aquilo que realmente importa. Então, quando a gente fala de produtividade, a primeira palavra que me vem é aprender a definir prioridades. Então, se eu quero ser mais produtivo, a primeira coisa que eu preciso aprender a fazer, além da gestão do tempo, como o Gustavo falou, é a gestão de decisões. Porque, na verdade, são as decisões, a forma como eu gerencio as minhas decisões é o que vai determinar, no final, o resultado da minha produtividade. E trazendo um pouco para o nosso método, né? A gente diz, dentro do nosso método, toda empresa precisa de propósito, saber o porquê e para que está fazendo as coisas. Toda empresa precisa de gestão, e toda empresa precisa de método. E para ter uma boa gestão do tempo, eu gosto muito de uma teoria que fala que tudo é uma questão de ter o dom. Então, se eu quero ter mais produtividade, eu preciso ter o dom. O que é ter o dom, Gutierrez? Ter disciplina, organização e método. Então, quando eu olho para minha rotina e eu consigo ter disciplina, consigo organizar ela e ter um método para seguir ela, naturalmente eu vou conseguir ter mais resultados e ser mais produtivo. E agora, com a frase que eu brinquei no início, com a fórmula mágica, né? Todo mundo quer saber disso, né? Como ter mais resultado produzindo menos, tá? Como é que eu trabalho 2 horas a mais por dia e continuo tendo os mesmos resultados? Então, primeiro eu quero desmistificar isso. Aqui a gente não tá para trazer uma receita de bolo, porque a gente sabe que não existe mágica para isso. Todo mundo quer ter mais resultado. Sim. Produzindo menos. Só que talvez esse seja também um problema que a gente enfrenta nas gerações atuais. Porque na prática é muito desafiador. Como é que eu vou ter mais resultado
fazendo Menos menos. esforço. Então, o grande segredo não é uma fórmula mágica, é tu saber fazer boas escolhas no teu dia a dia, para que isso a médio e longo prazo, essa organização sim vai te gerar o melhor resultado. Só que é muito importante alertar que não existe uma fórmula mágica e que esse negócio, não, eu vou trabalhar pouco e ganhar mais. Depende muito a fase que está o teu negócio e a fase que tu está na tua vida. Então, talvez isso que a gente começou ali, talvez chame a tua atenção de que está nos ouvindo. Pô, como é que eu vou produzir mais fazendo menos coisas? Isso talvez no momento que está o teu negócio, no momento que está a tua vida, talvez seja o contrário. Talvez você tenha que fazer mais para ter mais resultado. E ter mais resultado é o que vai te proporcionar ali na frente tomar melhores decisões, organizar melhor a tua rotina, e isso sim é o que vai acontecer na prática. Silvio, com a tua fala aí me veio vários insights aqui. Um deles é a questão eu trabalho também a questão das 12 áreas da vida dentro do Poder de Gestão Moderna, que é para que a gente possa olhar para todas as áreas, né? E muitas vezes as pessoas me perguntam, Gutierrez, mas como é que tu faz tanta coisa, como é que consegue ativar tanta área da vida durante um dia? Porque se eu focar na atividade física, eu vou parar de fazer outras coisas. E eu digo, olha, primeiro é a questão de decisão. A gente tem que decidir, como tu falou. Se eu decidir que todos os dias de manhã eu vou treinar, já está decidido. Eu não preciso, quando toca o despertador, eu parar para pensar se eu vou ou não. Eu já decidi. E ali eu crio trilhas neurais e um caminho que eu não tenho mais que pensar. Que é a mesma coisa quando eu estou dirigindo. Eu vou dirigir, eu não penso para dirigir. Já está automático. Então, eu ir na academia hoje já é algo automático. Eu chego lá, já coloco meu fone, já vou escutar alguma palestra, uma aula, um podcast. Então, já estou desenvolvimento intelectual, estou aprendendo algo novo, estou exercitando minha atividade física. Muitas vezes a Madi, a minha esposa, vai comigo, então a gente já está também tendo um momento juntos ali em família. Depois a gente volta para casa, toma café juntos, daí começa o nosso dia, né, o nosso dia de trabalho. Então, são várias áreas, mas isso a gente tem que decidir. E quando tu fala na questão da produtividade, com menos esforço, a gente precisa automatizar algumas coisas, tanto com trilhas neurais, quanto automatizar os nossos negócios. E quando eu automatizo isso também é um processo de decisão, quando eu decido automatizar. Quando eu fico empurrando isso com a barriga e dizendo, não, deixa para o ano que vem, não, eu vou trocar o sistema, não, mas deixa para trocar o ano que vem, eu estou empurrando isso para frente e eu tenho que fazer mais atividades manuais para chegar no resultado que algo automatizado dentro da minha empresa faria em poucos segundos. Então, tu falou agora da questão das férias, né? Eu tirei 30 dias de férias e a gente tem que ser congruente com o que a gente aplica e ensina no Gestão Moderna, né? A gente incentiva os empresários a tirar 30 dias de férias, no mínimo por ano, porque a gente merece, né? E todos os funcionários nossos tiram 30 dias. Por que nós que somos os geradores de emprego, quem pensou o negócio, quem investiu no negócio, por que nós não vamos tirar os 30 dias? Então, a gente tem que ser congruente. Então, mas eu vou falar mais um pouquinho também dessa minha viagem aí, alguns insights que eu tive, mas eu acho que produtividade tem tudo a ver com decisão. Decisão de ser mais produtivo, decisão de tomar decisões em prol de uma empresa mais autônoma também. Desculpa, mas tu trouxe uma coisa que eu acho que é legal a gente falar pro pessoal que tá nos vendo. Isso tudo que a gente tá falando aqui, tu falou em automatizar comportamento. Isso nada mais é de que saber usar o poder da nossa mente e do nosso cérebro. O nosso cérebro ele tem duas funções. A principal é nos manter vivo e a segunda é fazer a gente economizar energia. Então tudo isso tem uma metodologia, um estudo por trás de tu pensar nisso, porque automatizar, o que é automatizar um comportamento? É criar um hábito. Então não é nada é mirabolante, não é difícil de ser feito. Então o que a gente está dizendo aqui é quanto tu te conhece para conseguir dominar a tua mente e o teu cérebro na hora de tomar as decisões. E com isso tu vai automatizar. Então não é assim, isso aqui não é dica de guru da internet, isso é saber usar o poder do cérebro, o poder da mente para fazer isso que a gente tá colocando aqui, né? Então não é só um hábito. Isso tudo tem método e é possível, e nós, grande parte disso, a gente trabalha dentro de Gestão Moderna. Então, a gente traz como fazer isso, como automatizar, como trabalhar as áreas da vida e como trabalhar, além do CPF, também trabalhar a pessoa jurídica, que é a nossa empresa, que é o objetivo que nós estamos aqui trabalhando, né? Joana Celistre Bier, o que tu me fala sobre produtividade? Produtividade e inteligência sistêmica vai nos trazer que o grande vilão da produtividade é a falta de segurança.
Então, se eu não tenho um senso de segurança no trabalho que eu estou fazendo, no engajamento com a empresa, se o meu líder não consegue me passar esse senso de segurança, a minha produtividade cai imediatamente. E aí eu puxo o gancho para o que o Gustavo falou sobre a separação de tarefas, né? A psicologia adleriana já traz isso, a importância da separação de tarefas, que é a organização, para que eu saiba o que eu preciso fazer e o que cabe ao outro fazer. Senão eu começo a pegar vários braços que não são meus e, logicamente, a minha produtividade cai porque eu estou trabalhando naquilo que eu não é o meu papel. Então, primeiramente, eu preciso ter um senso de segurança, que é o meu pertencimento, a importância que eu tenho naquele lugar, naquele papel, que a empresa não vai andar sem a minha colaboração naquilo, e é para então entregar de forma organizada, separando as tarefas e respeitando os papéis de cada um. Muito bem, Gustavo falou também de gestão do tempo e hoje o criador da gestão do tempo, pelo menos do método lá, foi o Christian Barbosa, né, que é um Tríade do brasileiro, tempo. da tríade do tempo. E essa gestão do tempo, a gente tem que trabalhar ela em cima do que a gente fala também lá no Gestão Moderna, que é coisas importantes, né, urgentes e circunstanciais. Então, o Gustavo fala muito bem disso no treinamento aí e pode nos dar uma aula também sobre a tríade do tempo. A tríade do tempo de Christian Barbosa ali o jogo muda. Por que o jogo muda quando a gente separa nessas 3 classificações? Porque todas as coisas importantes é tudo aquilo que eu faço hoje e eu tenho algum benefício a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então são coisas como cuidar da saúde é uma coisa importante, porque eu vou ter benefícios a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Fazer um planejamento do meu negócio, ter uma visão clara, fazer a validação do primeiro ano, dos 3 anos, 5 anos, 10 anos da empresa, isso faz com que eu tenha clareza no que eu estou escolhendo, isso é importante. Então tudo aquilo que você faz hoje e que você vai colher esses frutos a prazos pequenos, mas também visando prazos maiores, são coisas importantes. Família, amigos, empresa, negócios, tudo isso que eu classifico como importante, eu começo a fazer ações diárias para colher frutos lá na frente. Coisas urgentes é tudo aquilo que eu deveria ter cuidado, ter feito, e eu não fiz. E aí eu não tenho mais tempo para que eu consiga fazer aquilo. Então, eu tenho uma ação que eu poderia ter feito há 30 dias atrás e eu não fiz. E a data de entrega é hoje às 15 horas da tarde. E agora eu só tenho mais 1h30 para entregar isso. Então ela se tornou urgente. Não cuidei da minha saúde por um longo tempo. Era importante. Porém, agora eu tenho um AVC ou algum outro problema. Eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo para ir para o hospital, senão eu vou morrer. Então, as coisas urgentes eram coisas que eram importantes, não foram feitas e hoje não tem mais tempo para ser feitas. Então, você tem que parar tudo para conseguir resolver essa questão urgente. E circunstanciais. Muitas pessoas acham que o que é circunstancial? Eu adoro dizer que as coisas circunstanciais é tudo aquilo que você faz que não te leva para lugar nenhum. E é mais ou menos você colocar o seu tempo e a sua vida no ralo, fora. Muitas horas de rede social, sem estar trabalhando. Isso é botar a sua vida fora. Não ter um planejamento, fazer coisas aleatórias. Maratonar Netflix, exatamente. Então, tudo isso que não te leva para lugar nenhum, e você bota o seu tempo ali, são coisas circunstanciais. Então, o que a gente precisa entender? Primeiro, as tarefas que eu tenho que fazer no meu dia e selecionar, priorizar as coisas importantes. Porque no momento que eu dou a energia e o foco nas coisas importantes, a minha vida para de ter coisas urgentes. Então, você que tem coisas urgentes todos os dias, é porque talvez você não esteja focando nas coisas importantes. E aí estão tornando urgência todos os dias. Então E Gustavo, como a gente pode, daqui a pouco, exemplificar isso para quem está nos ouvindo? De que forma uma pessoa pode ter clareza naquilo que realmente é importante para ela ou para a empresa dela? Como é que ela faz essa avaliação? Ela tem que começar a olhar para o seu resultado.
qual é o resultado que isso vai me trazer? Se eu fizer isso, onde eu vou chegar? Se eu fizer aquilo, onde eu vou chegar? Então, no momento que eu começo a ter clareza de papéis e clareza de ações e tarefas, isso aí eu consigo fazer essa avaliação do que é importante ou não, aonde isso vai me levar. E eu costumo dizer, a fórmula do sucesso é a execução constante do óbvio. Óbvio que eu tenho que cuidar da saúde, óbvio que eu tenho que trabalhar em coisas que me dê retorno, óbvio que eu tenho que focar na família, tudo isso é óbvio. Só que a gente não faz o óbvio. Por que eu estou trazendo isso? Porque quando a gente prioriza o óbvio, a gente prioriza as coisas importantes. E aí fica fácil de a gente entender o que realmente são coisas importantes em nossa vida. Só uma contribuição muito boa à pergunta da Joana, porque isso manifesta, né, através do exemplo a gente consegue perceber, tá, mas o que eu faço com isso, né? E assim, uma coisa muito interessante de falar sobre o circunstancial, que dá uma confusão na cabeça das pessoas, é importante entender que o circunstancial ele é perigoso, por quê? Porque normalmente são ações e comportamentos inconscientes, ou seja, eu não percebo o que eu estou fazendo, eu não decido fazer. É também automatizado, ou seja, eu posso automatizar. É aquela trilha neural que já está criada para o circunstancial. Exatamente. Nós temos que reconstruir isso e transformar aquele momento que eu vou escolher entre pegar o celular para olhar a rede social e eu pegar o celular para ser produtivo, ou focar em algo que vai me levar para outro nível, né? Tá, então tem uma pergunta. Termina o teu raciocínio. E aí que é o ponto. Os hábitos, o que é a nossa rotina? É um conjunto de hábitos. Exato. E esse conjunto de hábitos, eles podem ser hábitos negativos e hábitos positivos. Então, o circunstancial, ele se torna perigoso, porque na premissa básica da teoria do Christian Barbosa, da tríade do tempo, não existem coisas importantes e urgentes ao mesmo tempo. Foi como o Gustavo falou. Urgente é aquilo que tu tinha tempo hábil para fazer, não fez no tempo hábil. Virou o quê? Urgente. Só que a pergunta é, o que faz deixar o que é importante ficar urgente? Normalmente são as coisas circunstanciais, que é o que eu faço sem perceber que eu estou fazendo. Só que tem mais um segredo por trás disso. Esse inconsciente, esse circunstancial, normalmente te traz um prazer de curto prazo. E o que o Gustavo falou? As coisas importantes, elas te geram benefícios de médio e longo prazo. E aí, para fechar, assim, qual é a grande questão complementando a resposta do Gustavo? Para mim é uma técnica bem simples que a gente pode começar a usar a partir de hoje, quem está nos ouvindo. É você olhar para aquilo que tu está fazendo, para a tua rotina, olhar para o teu resultado, como o Gustavo sugeriu, e fazer uma simples pergunta. Isso aqui me aproxima ou me afasta do meu objetivo? Se a resposta for, isso me aproxima, continua, porque talvez isso seja importante, é uma prioridade. Se gerar dúvida, ou tiver certeza que aquilo não está me aproximando, revisa aquilo ali, porque daqui a pouco tu está colocando coisas na tua rotina sem perceber, que estão fazendo sem tu querer deixar importante. E aí, para fechar, eu finalizo sempre com uma frase de produtividade que eu gosto muito de dizer assim, tu está disposto ou disposta a abrir mão de prazeres momentâneos para desfrutar a médio e longo prazo de prazeres reais e sustentáveis na tua vida? Aí a decisão é sua. Perfeita colocação. E trazendo para dentro da empresa, como que o empresário, como que um líder pode ajudar seus colaboradores, seus funcionários a sair do circunstancial e sair do urgente e começar a lidar com as questões importantes. Porque hoje em dia nós temos a era do celular. Sim. Não se pode tirar o celular do seu funcionário e ele vai olhar ali alguma coisa que ele tem que responder o WhatsApp da empresa e ele já entra nas redes sociais. Ali já se torna circunstancial, já estou perdendo a produtividade do meu funcionário. De que forma o empresário pode atuar nessa situação? Através das tomadas de consciência. Então, como o Gutierrez trouxe, o Silvio também ponderou toda essa parte de que o ser humano faz coisas no seu automático e ele continua fazendo. No momento que tu traz a consciência a estas questões, e aí pode ser através de uma ferramenta, pode ser através de uma conversa, desenhando os processos, ou até mesmo da ferramenta da tríade do tempo.
tomar consciência de que um percentual muito grande da minha vida, e talvez até 1/3 da vida, você está botando pelo ralo a sua vida. E dentro da empresa, talvez 30% ou 40% desse colaborador não poderia aumentar sua produtividade. Por quê? Porque ele ainda não tomou consciência de tudo aquilo que ele faz. Então a gente sabe, claro que tem que entender um pouco mais qual é o contexto, qual é o negócio, mas tu pode criar janelas onde essas pessoas vão ter esse momento de descompressão, mas quando voltar, realmente vão estar focados ali. Então, cada negócio tem sua particularidade, tem que fazer uma avaliação individual, mas de um modo geral é trazer a consciência de que isso está acontecendo e que pode melhorar. E aí sim, através de processos, através de treinamentos, melhorar e muito isso. Às vezes a gente não precisa contratar mais colaboradores, e sim treinar os colaboradores que nós temos. Isso aí faz com que a gente aumente e muito a produtividade. E tem uma frase no Poder da Gestão Moderna que nós falamos muito, que é a forma como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Quando explicado isso para o nosso colaborador e nosso funcionário, ele toma consciência de que aquilo ali, ele tem um benefício ao mudar a sua forma de pensar, a sua mentalidade e entender o que realmente é importante. Eu gosto de fazer analogia com o celular. Nosso celular, quando a gente carrega de noite, a gente carrega o celular e no outro dia a gente começa o celular com 100% de bateria, né? E esse 100% de bateria, a gente vai gastando essa bateria ao longo do dia. E lá no próprio celular tem um aplicativozinho que é produtividade, que ali vai dizer quanto tempo você gastou com cada aplicativo, né? E nós também somos assim, a gente começa com uma certa energia. E se a gente vai gastando essa energia com as coisas circunstanciais, não nos sobra tempo e energia para gastar com o que realmente é importante. Um percentual que normalmente se indica, né, que a gente precisa fazer coisas importantes é em torno de 70%. Só que na maioria das vezes, esse percentual de 70%, 50%, 60%, 70%, ele aparece nos testes, né, quando a gente aplica o teste nos colaboradores ou nos próprios empresários, esse percentual aparece de coisas circunstanciais que estão sendo feitas no dia a dia. Então, a tomada de consciência, como o Gustavo falou, é o primeiro passo para que você possa entender, parei, eu estou fazendo muitas coisas que não estão me levando para lugar nenhum. E a partir dali, a gente vai instalar um programa, assim como as máquinas recebem programas, né, para executar. Hoje tem fábricas de automóveis que o carro é feito em menos de 2 minutos, toda automatizada. Então a máquina, ela sabe, ela está programada para fazer aquilo. Então nós podemos reprogramar a nossa equipe, né, reprogramar os processos, né, para que tudo isso possa, de forma mais célere, né, a gente possa ter mais produtividade na nossa empresa. Eu me lembro de um mentorado, um cliente nosso, que ele falou o seguinte: poxa, eu me acordo 5 da manhã lá no interior, lá na fronteira, acordo 5 da manhã, me arrumo, tomo meu banho, vou para a empresa, chego lá um pouquinho antes das 6 da manhã, aí eu vou no escritório, ligo as luzes da empresa, arrumo tudo, vou lá, pego meu chimarrão, preparo meu chimarrão, faço o chimarrão, começo a tomar aquele chimarrão ali muito bem, dou uma olhada nas notícias, e quando eu vejo é 9h30, 10 horas da manhã. E aí eu vou começar a produzir. Então, a gente tem que entender o que é produtividade. Estar ocupado é diferente de ser produtivo. Então, não é porque a gente trabalha 10, 12, 16 horas por dia. Talvez você esteja ocupado durante esse período. Mas será que você está produzindo? Eu costumo fazer uma analogia com representante comercial. Como a gente já viveu essa vida em mais de 2 décadas, o que acontece? Representante comercial, às vezes uma segunda-feira, acorda às 5 da manhã, sai para viajar, chega no cliente 9, 9h30, por causa das distâncias, são 4 horas de estrada, chega no cliente, tem que aguardar o cliente mais meia hora, e aí quando ele está no cliente, atendendo o cliente, às vezes é 40 minutos que tu faz o pedido. E depois tu tem que sair dali para outro cliente, esperar mais um pouquinho. Então, se tu vai ver no dia do representante, ele está ali 14 horas em movimento, trabalhando, mas sendo produtivo, não dá nem 2h30 às vezes no dia. Então, a gente tem que estar preparado. E aí, imagina você que não se preparou para aquelas 2 horas.
será que você vai ter produtividade? Você precisa estar pronto para fazer aquilo. Eu aprendi o que que é produtividade e aprendi a compreender a tríade do tempo ao me tornar mãe. Porque se eu fosse deixar que a vida me levasse, digamos assim, a minha filha adoece e acabou o trabalho. Acabou aquele dia que eu tinha uma demanda para fazer, eu atraso tudo, eu trabalho com prazos, então não teria como fazer. Ao me tornar mãe, é assim, ó, nesse momento que eu tenho para fazer, principalmente quando ela era pequena, antes de ir para a escola, é o momento que eu tenho que fazer. Então, aquilo que eu levava 2 horas, 3 horas, um dia inteiro, eu precisava fazer em 20 minutos. Eu aprendi a antecipar tudo, ou seja, aquilo que eu trabalhava a nível de urgência, eu aprendi a colocar como importante. Senão, eu sou totalmente controlada pelo que acontece no meu dia e eu perco completamente as rédeas disso. Eu acho que é legal falar pra todo mundo que tá nos ouvindo que é o seguinte, o Gustavo acabou de falar uma coisa que às vezes pode doer em muita gente. Eu vou reforçar, que é o seguinte: acordar cedo não quer dizer que tu tá sendo produtivo. Exato. Tem que ficar claro. Ah, agora eu vou começar, tem gente que começa agora, eu vou começar, essa semana eu vou começar a acordar às 5 da manhã. Não vai mudar nada na tua. Tu vai só ficar mais cansado. Essa é, infelizmente, eu tenho que dizer. Se tu começar a acordar às 5 da manhã e não desenvolver uma rotina, talvez pode ser pior, porque tu tá te enganando. Então, e aí eu quero Vai durar pouco tempo. falar num ponto que é legal, que é interessante. A gente até traz isso, aprofunda dentro das mentorias, né? E eu lembrei que a gente teve um tema desse lá e a gente falou isso com o pessoal e todo mundo organizou isso. E aí o que eu quero mostrar com isso? Que tu precisa saber otimizar o teu tempo. Vou até fazer um teste aqui com vocês, me ajudem aqui a responder o pessoal que tá nos vendo. Quantas horas tem o teu dia, Joana? 24. Quantas horas tem o teu dia, Gustavo? 24. Quantas horas tem o teu dia, Gustavo? 24. Quantas horas tem o teu dia aí? Vou dar uma dica agora para acender uma luzinha e gerar consciência na prática que o Gustavo falou. Se tu chegar no final do dia e tu pensar assim, meu Deus, eu precisava de mais 2, 3 horas. Isso é a evidência, a consciência que o Gustavo falou que você não está sendo produtivo e sim entender que o nosso cérebro, ele tem todos os recursos necessários para a gente fazer o que a gente precisa. Só que a gente precisa saber o quê? Para eu ter um resultado melhor hoje, eu preciso saber dar o estímulo certo, na hora certa e da forma certa. E aí que entra as técnicas, as ferramentas. E aqui eu quero dar uma ideia para que você não saia desse podcast. Ah, tá, mas o que eu vou fazer com isso? Então já vou te dar uma ideia agora. Existem 2 tipos de rotina na nossa vida: a rotina automática e a rotina intencional. Na rotina automática tá cheio de coisas circunstanciais. Na rotina intencional está tudo isso que a gente está falando agora: tomar decisões, tomar consciência. Eu vou fazer, não é fazer o que eu gosto, é fazer o que precisa ser feito no tempo que precisa ser feito. Exato. Então não é leitinho com Toddy, é água com limão mesmo, né? E como que eu faço isso? É simples. Você vai olhar para tua rotina hoje e tu vai aplicar a famosa técnica dos 3 Cs. Então é só tu olhar para tua rotina hoje, desenha ela, escreve da hora que tu acorda até a hora que tu dorme e aplica os 3 Cs na tua vida. Olha para tua rotina e te pergunta agora: o que eu vou cessar da minha rotina hoje que não tá me levando para lugar nenhum? Segundo C, o que eu vou continuar fazendo que eu sei que caso eu continue, aquilo vai me levar para aquele resultado que eu tanto quero e determinei. E o terceiro, o que eu preciso começar a fazer hoje, que eu ainda não estou fazendo, mas eu sei que se eu estivesse, isso ia me trazer melhores resultados. Perfeito. Tu me trouxeste Bom. 2 ganchos aí. A importância de dizer não. Sim. Boa. Porque dentro dos 3 Cs, precisamos aprender a dizer não. Porque quando eu priorizo muito a demanda do outro, eu deixo de priorizar aquilo que é importante para o meu crescimento. E aí, dentro disso, eu crio um outro gancho. As pessoas, elas querem muito, né? Existe um labirinto entre o querer e o fazer. Então, a gente conversa muitas vezes, eu e o Gustavo, nós conversamos com pessoas, com empresários, que dizem, eu quero crescer meu negócio. E nós falamos a solução, e a pessoa tá, não anotou nada, não fez nada, não se moveu. Ela quer muito, mas o fazer dela
ela não tem essa vontade. Por quê? Porque o fazer demanda pagar o preço. Eu preciso cessar com o quê? Com minha maratona do Netflix, com as redes sociais. E as redes sociais ainda criam um comparativo que cai totalmente a produtividade, quer dizer, eu nunca vou chegar ali, então eu nem vou começar. Então são três coisas, né? Os 3 Cs, o não e o fazer. Estou disposta a pagar o preço para fazer o que precisa ser feito? E aí tem muita questão da decisão, e eu falo muito em decisão, e eu gosto muito dessa palavra, porque o decidir, tu não vai questionar mais. Só que até eu decidir, eu vou ter que abrir mão de algo. E muitas vezes as pessoas não querem abrir mão, né? Eu quero continuar com Netflix, eu quero continuar chegando tarde, eu quero continuar viajando com a família, eu quero continuar fazendo um monte de coisa que eu estou fazendo hoje, mas eu não quero abrir mão desse tempo para dedicar para treinar um funcionário, para dedicar para fazer um treinamento, para criar um processo, para contratar alguém qualificado para, de repente, aos poucos ir adquirindo um cargo de gerência e poder me liberar um pouquinho mais para mim, para o estratégico. Então a gente não quer abrir mão, né? E quando eu não abro mão de nada, eu não tomo a decisão, as coisas continuam correndo da mesma maneira. E quando eu estou no mesmo caminho e eu não decido seguir um novo caminho, a gente sabe qual é o destino. O destino é o mesmo resultado que eu estou tendo hoje. Então, para mim ter novos resultados, eu vou ter que abrir mão de algo e seguir por um novo caminho, né? O maior desafio, não, na verdade, assim, a gente estava conectado que eu pensei exatamente nisso, que assim, qual é o maior desafio das pessoas em desenvolver rotina hoje? Qual é o maior desafio? Por que é algo tão simples de fazer, de falar e tão difícil de aplicar? Porque está diretamente ligado ao que vocês, com muita maestria, trouxeram esse tema. Na verdade, a maior dificuldade não é o que eu vou fazer, é o que eu preciso abdicar. Porque o abdicar tem uma conexão já emocional, consciente ou inconsciente, com aquela ação, com aquele comportamento. Então, abdicar de algo é muito mais difícil do que começar algo. E vocês falaram isso muito bem. Então, assim, eu acho que esse é o ponto clássico. Assim, qual é a fórmula mágica para o fracasso? Não querer abdicar de nada. Não querer mudar. Aí não tem jeito, vai dar errado. Muito bem, acho que nós estamos nos encaminhando para o final desse episódio sobre produtividade. Queria que o Gustavo desse um recado final e falasse sobre as suas redes sociais aí, onde pode te encontrar. Eu vejo que a gente tem sempre que focar onde a gente quer chegar. Então, as pessoas precisam ter sonhos, precisam ter objetivos, precisam traçar as suas metas. E aqui, quando a gente traz coisas importantes, é isso. É como eu vou chegar onde eu desejo chegar. E aí, vindo ali na questão do Silvio, né? O que eu preciso manter para eu chegar nisso? O que eu preciso cessar? Né? E o que eu preciso começar? Então, tem coisas que às vezes a gente vai precisar, mesmo coisas importantes, a gente vai precisar abrir mão em algum momento para que a gente tenha mais daquilo lá na frente. Então, eu digo isso porque é o momento que a gente vive, né? Que é focar muito nas empresas que a gente tem e em validar, e já estão validadas a empresa que a gente tem, a Dunk Representações, no caso do Silvio, a Perfect, né? E criando o poder da gestão moderna. Então, só que isso, nós temos o tempo, as 24 horas, então às vezes a gente tem que abdicar da família para poder criar esse novo momento. Mas claro, a gente só faz isso porque ali na frente tu vai ter mais do que tu deseja. Então, às vezes a gente precisa abrir mão de coisas que realmente a gente quer e tem, diminuir esse tempo para lá na frente ter um pouco mais. Então, tudo isso aí tem a ver com a gestão do tempo e a gestão das nossas decisões. Então, foque nos seus sonhos, que eles são sempre possíveis de serem realizados. Rede social, Instagram, Gustavo S. Bier. E tá bom o Instagram, me achando lá depois, encontra o restante, o nosso podcast e a sequência aí das outras redes sociais. Muito bem. Joana Celistre Bier, recado final e redes sociais. Meu recado final começa com uma frase clichê. Como é que é? Aprenda a curtir o processo, a caminhada para então atingir o resultado. Porque é exatamente no processo e na caminhada que nós aprendemos a ter paciência, a ter resiliência, a ter coragem, a lidar consigo e com os outros. E as minhas redes sociais são Joana Celistre Consteladora, o Instagram, Joana Celistre, o YouTube e Facebook.
Muito bom. Silvio Júnior, recado final e redes sociais. Quero deixar um recado final que é assim: nada é tão bom que não possa melhorar e nada é tão ruim que não possa piorar. Então, talvez seja uma boa ideia você olhar para sua rotina hoje e revisar, avaliar e aplicar aquilo que a gente colocou aqui. Afinal, o nosso lema é saber e não fazer é ainda não saber. Mas para finalizar mesmo, existem 3 passos simples quando a gente fala de organizar a rotina. O primeiro é ter um objetivo. Uhum. O segundo é pegar esse objetivo e alinhar ele com a tua rotina. E o terceiro, na prática, é tu ter uma agenda. Então a mensagem final, ela é ainda mais forte. Se você não tiver uma agenda ou uma rotina, você vai ser a agenda de alguém. Muito bom. Redes sociais. Vai lá. Redes sociais é Silvio R. Júnior, Instagram. Muito bom, maravilha. Então terminamos aqui mais esse episódio. Eu sou Gutierre Bier, você me encontra no Instagram, no @Gutierre Bier, também no YouTube, canal @Gutierre Bier, e encontra também nos canais no Instagram também o Poder da Gestão Moderna, que é esse treinamento empresarial que está esperando você, empresário, para passar de nível realmente e aprender tudo isso que a gente tem para entregar para você. Ficamos por aqui com o episódio de hoje. Falamos sobre produtividade. Até o próximo episódio. Bora. Energia!